Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso GuidoCast. É muito bom contar com a audiência de vocês aqui para a gente aprender e discutir tudo sobre o câncer em crianças e adolescentes da forma mais leve, completa e responsável possível. Hoje a gente conta com uma convidada bem especial que vai contar para a gente um pouquinho, que a gente vai sair um pouquinho, na verdade, do tema câncer em crianças e adolescentes exatamente, para falar um pouquinho da forma como a Casa Guido arrecada recursos para lidar com o câncer em crianças e adolescentes e poder oferecer o melhor aconchego, o melhor tratamento para essas famílias que a gente atende hoje. Então, a gente está aqui hoje com a Patrícia Guralski dos Passos e o José Francisco, né, É. Pati? A Pati, que trabalha na Casa Guido e vai contar um pouquinho para a gente como que funciona os projetos nos quais a Casa Guido arrecada recursos, tanto para os trabalhos internos, enfim, né, para questões específicas dentro da casa, para casos específicos. Ela vai explicar tudo para a gente, tudo desse universo que envolve os projetos de outras instituições para arrecadação de recursos. É um universo bem interessante, que hoje é de extrema importância para a manutenção dos recursos da Casa Guido e que muita gente ainda desconhece. Então, a gente vai ter um papo aqui bem descontraído, bem de gente como a gente, para poder traduzir um pouquinho, né, Paty, de como é que funciona isso, para que todos tenham ideia e possam também estar junto conosco também por meio dos projetos, né, Paty? Então, primeiro quero te agradecer pela tua disponibilidade, aqui com o José Francisco no forninho, já quase Quase chegando, chegando. mas ainda teve a disponibilidade de vir aqui com a gente e eu tenho certeza que tu vais poder ensinar muito por meio desse bate-papo. Muito obrigada pela tua participação e queria que tu te apresentasse para o pessoal te conhecer um pouquinho. Então, eu que agradeço o convite, né? É um prazer estar aqui. Meu nome é Patrícia Guralski dos Passos. Estou como coordenadora de captação de recursos e projetos sociais da Casa Guido há pouco mais de um ano. E é uma pauta muito importante, como tu mencionou, e que faz a diferença para a manutenção dos nossos serviços, das nossas atividades lá na Casa Guido. Isso, eu acho que assim, confesso que até mesmo antes de participar da casa, eu não tinha ideia do quão importante era a captação de recursos por meio de projetos. Então, para a gente começar assim, a contextualizar um pouquinho, queria que tu falasse para a gente o que, que são esses projetos, de que forma que a Casa Guido arrecada recursos por meio de outras instituições. Então, hoje a Casa Guida ela arrecada recursos através de várias fontes, né? Através do imposto de renda, através do nosso carnê solidário, por meio de editais públicos, editais privados. Então, são várias fontes que a gente consegue manter todas as nossas atividades na Casa Guido. Isso seria essa questão de projetos públicos e privados, editais, muitas vezes eles são feitos para recursos destinados a um caso específico, né? A um ponto específico, seja a estrutura, seja profissionais. Como é que funciona? Então, esses editais, eles funcionam de que forma? Existem os editais privados, que são de bancos, cooperativas, que é realmente para cumprir a questão da legislação. Tem algumas empresas também, dependendo da área de atuação, que precisam fazer, né? E aí a gente tem que escrever um projeto voltado para aquele edital, bem específico. Então, nem sempre a gente consegue. Tem que ser algo, primeiro, partir de uma necessidade da instituição e, segundo, preencher os requisitos que estão ali no edital. Da mesma forma, existem os editais públicos, Tribunal de Justiça, e outros editais, assim, que da mesma forma a gente tem que estar preenchendo os requisitos ali do edital. Então, a gente sempre que sai, que a gente tem conhecimento de algum edital, a gente analisa, vê se cabe ao caso da instituição, a necessidade da instituição. A gente também não fica escrevendo tudo que é projeto, a gente é bem específico, bem direcionado. Uma das premissas realmente da Casa Guido é o cuidado, né, a valorização, honrar cada recurso mesmo, né? Então, Exatamente. eu escuto bastante isso, assim, dentro da própria diretoria e a gente conversa bastante sobre isso, de realmente inscrever ou fazer uma ação ou, enfim, fazer a arrecadação realmente voltada para as necessidades e jamais deixando algo livre, assim, ou de alguma forma desperdiçando algum recurso, né? O recurso realmente é muito valorizado e honrado, porque a gente sabe a luta que é, e vocês lá na captação de recursos mais ainda, né? Sim. Sabem como cada realzinho conta e cada edital desses é importante. Paty, ao longo desse um ano, tu pode citar para a gente assim, algum projeto, algo assim mais marcante, que tenha sido positivo e que tenha proporcionado algo interessante para casa, para que as pessoas consigam mais ou menos materializar assim, do que se trata? Então, acho que todos os projetos, para mim, né, especificamente, são importantes porque a gente realmente tem que batalhar para
conseguir executar cada projeto. Então, assim, para manter, por exemplo, os profissionais da Casa Guida, equipe multi, o diagnóstico precoce que já esteve aqui, nossa fisioterapeuta, psicóloga, assistentes sociais, são todas através de projetos. Então, a captação de cada projeto é muito importante, porque é o que faz com que o nosso serviço esteja de forma completa e ampla para todos os nossos pacientes. Então, assim, ó, eu não sei mensurar né, mas eu digo que o diagnóstico precoce, que é uma das nossas frentes, assim, ele é bem desafiador porque é um projeto com um valor mais elevado, porém, é algo que realmente tem feito toda a diferença na questão do diagnóstico precoce, de ter essa frente, né, da Casa Guido, porque é uma missão não só trabalhar de forma receptiva, mas ativamente na luta contra o câncer infanto-juvenil. Sim, até uma forma bem prática, assim, de criar um fluxo, de estar entre outros municípios, de levar a informação de uma forma, assim, já com um calendário pronto. Essa equipe tem possibilitado isso, assim, além do que já é realizado dentro da casa aqui em Criciúma, né, Paty? Isso. Certo. E como eu já estou na casa faz aí, acho que 9 anos, 8 anos, algo nesse sentido. É claro que não atuando diretamente todos os dias, né? Eu sempre digo, tenho um trabalho paralelo, atuo de forma voluntária ali na casa há algum tempo, mas a gente vai acompanhando as conquistas, assim, né? E uma das grandes conquistas que eu lembro também, que foi realizada por meio do projeto, foi a própria expansão da casa, né? A própria possibilidade de criar os quartos, de contar com aquele espaço aconchegante para as crianças, com ar-condicionado, com cama, com móveis bem legal. Foi algo, assim, que dá para materializar também, assim, um pouco mais, né? Ele foi por meio de um projeto destinado realmente para isso. Uhum. A própria reforma, inicialmente, da parte da frente da casa e depois a expansão para que as crianças pudessem vir e dormir com os pais, enfim, aumentar o refeitório. Tudo isso, todos esses, né, são passos que a gente dá por meio dos projetos para melhorar, para ampliar os serviços e atender cada vez melhor, né? E isso, muitas vezes, não é algo que aparece tanto, né? A gente comenta e pede muita ajuda dos pedágios, do carnê, que é algo assim, os passinhos de formiguinha também que fazem toda a diferença, mas os projetos, muitas vezes, eles acabam sendo mais exclusivos, assim, né? Nós ali dentro sabemos, mas no geral as pessoas Uhum. não, eu acredito, assim, que as pessoas não conseguem ter a dimensão da importância desses projetos, por exemplo, para a manutenção da equipe multi-institucional, né? Que hoje é realmente fundamental dentro da Casa Guido, e hoje a gente não consegue imaginar mais os atendimentos sem isso, né? Foi uma expansão possível por meio desse tipo de projeto. E por isso que é tão fundamental o teu papel, né? Porque Sim. é um papel, assim, de cuidar dos detalhes, realmente, né? São editais bem focados, bem específicos. A tua defesa precisa ser muito bem feita, muito bem embasada, para que seja possível. E da mesma forma, uma outra questão que eu queria comentar é a própria devolutiva para quem faz esse projeto, para quem abre esse edital. Nós precisamos também depois prestar essas contas, né? E isso também é uma forma de transparência bem interessante, né, Paty? Sim, todo edital, ele tem a prestação de contas. Então, tudo que a gente for inserir ele no projeto, no edital, a gente vai ter que prestar contas depois. E, assim, a Casa Guida, ela tem muita credibilidade. E a gente realmente honra com cada recurso que a gente recebe. Então, fielmente, a prestação de conta é feita de acordo com o que é exigido. Então, toda a documentação, contratação, tudo tem essa transparência. Inclusive para os nossos voluntários, quem, né, contribui, os nossos doadores, a gente sempre gosta de mostrar onde é que está indo aquele recurso. Certo. E uma das formas que a gente demonstra isso depois é no balanço Social. social, que depois é amplamente divulgado e entregue, justamente para corroborar com essa transparência, né? Que, como tu disse, é uma premissa realmente que eu acredito que faz com que a casa tenha o apoio da sociedade como tem hoje, né? Porque tem essa transparência e tem essa credibilidade, essa marca forte de seriedade, né? De um trabalho feito realmente com carinho e com muita seriedade, honrando esses recursos. Mas dentro desse universo dos projetos e da captação de recursos, nesse momento nós temos um carro-chefe, né? Principalmente nesse mês, assim, nesse período do ano, que é o imposto de renda. Como é que as pessoas... como é que a gente pode explicar para quem está nos ouvindo ali, quem ainda não declara, ou quem já declara, ou quem tem empresa, como é que funciona tudo isso para que
a gente consiga desmistificar um pouquinho, assim, a própria questão de, tipo, eu vou por exemplo, eu vou gastar mais, eu não vou gastar mais, isso é seguro? Como é que funciona a destinação por meio do imposto de renda hoje, tanto para a Casa Guido quanto para demais instituições do terceiro setor? Então, essa questão do imposto de renda ainda é algo muito novo para, né, as pessoas. Então, a gente bate nessa tecla o quão é importante e que a pessoa não paga nada mais por isso. Então, assim, ó, sendo pessoa física, no momento que a gente está agora, no cenário que a gente está agora, que é no momento da declaração, a pessoa pode destinar 3% para os projetos da Casa Guido. Esse 3% é do imposto devido. A pessoa já iria enviar esse recurso para Brasília. Então, ao invés de enviar lá para Brasília, a gente não ter esse retorno aqui no nosso município, aqui na nossa sociedade, a gente consegue destinar diretamente para projetos da Casa Guido, como é o nosso caso, ou para demais instituições, como você mencionou, né? Então, assim, no momento que a gente está agora, até 30 de maio, a pessoa que optar pela declaração no modelo completo pode estar destinando 3% para projetos da Casa Guido. A gente preparou um material um passo a passo, porque assim, a gente é leigo no falar assim, explicar, geralmente é contador que faz, mas tem pessoas que Claro. elas mesmo realizam a sua declaração, né? Então a gente tem muito apoio dos contadores, a gente tem trabalhado muito, as instituições do terceiro setor têm trabalhado muito com os contadores, porque esse apoio é fundamental para que a gente consiga realmente alcançar mais pessoas. Porque o potencial de destinação do imposto de renda, ele é muito grande aqui na nossa região, aqui no nosso estado. E a gente, assim, não chegou nem na metade ainda do que a gente pode alcançar. Então, a gente, cada ano, assim, o terceiro setor, os fundos têm se empenhado. A gente participou agora, sábado, que passou, do imposto de renda na praça. Então, assim, a gente tem trabalhado muito sobre isso, porque realmente a pessoa não tem nenhum gasto com isso e ela está ajudando projetos como o da Casa Guido. Eu acho que, assim, só de falar de imposto de renda, de reunir documentos, de lidar com a própria, né, com a justiça, enfim, né, com a Receita Federal, às vezes as pessoas já ficam com medo e preferem, assim, não, eu vou fazer o básico do básico e é isso, né, não vou inventar moda. Mas é preciso que as pessoas, no geral, entendam que essa questão, né, de que a gente não gasta a mais para fazer essa destinação, que o recurso ele só vai para o local que a gente escolhe, né? Então, como isso é importante, como é válido, de repente, se é você que faz, se é o seu contador, conversar com ele e ver a melhor forma de fazer isso, né? Porque não é com o passo a passo ali não é algo difícil, né? Não é algo que vai te causar grandes problemas ou muito mais tempo para fazer a declaração. E para a Casa Guido faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença porque é por meio desses projetos que são realizadas muitas coisas. Me vem em mente agora também um imposto de renda na praça, que é feito, né, em parceria com o curso de Ciências Contábeis da Unesc, há muito tempo também, né, essa semente já vem sendo plantada por meio do curso, do Sindicato dos Contabilistas, né, de todos os parceiros, até a Receita Federal, que estão junto das instituições do terceiro setor para incentivar e para conscientizar. Eu acho que mais do que Isso. incentivar é conscientizar sobre a importância disso. E teve uma vez faz alguns anos já que dentro do imposto de renda na praça, a Casa Guido apresentou a, a possibilidade de comprar um outro carro. E eu lembro, assim, que eram os primeiros passos, assim, né? Começou com um carrinho bem pequenininho, que ajudava a levar, buscar, fazer as voltas que precisava. Ali, por meio do projeto, por meio do conselho, foi conseguido comprar um carro maior para trazer mais conforto para as crianças, para caber mais gente, né? Para fazer esse trabalho que a casa faz. E aquilo materializou também, assim, sabe? Encheu os olhos e foi um exemplo bacana de tudo que é possível conquistar por meio dos projetos, né? Além, é claro, dos serviços já ofertados. E as empresas, Paty, como é que funciona com as empresas? Vocês também hoje já fazem um trabalho de captação de recursos com empresas, né? Como é que é? Então, mas só para complementar a fala ali da pessoa física, eu gosto sempre de salientar que é algo seguro, previsto em lei, e que a Casa Guido, né, através da minha equipe, a gente está ali para dar todo o suporte necessário. Desde enviar esse passo a passo, né, eu vou passar o contato aqui para quem tiver dúvida, quem tiver interesse. Eu não entendi como é que funciona, pode me explicar melhor, pode me enviar o passo a passo, a gente está à disposição mesmo para que isso realmente
seja feito, sabe? Que para as pessoas aderirem com segurança, a gente dá a documentação necessária, a gente faz os protocolos, a gente informa o conselho, que é o responsável para mandar a documentação para a Receita Federal. A gente já tem essa conduta, a Casa Guido já tem essa conduta há muito tempo, né? São anos já captando recurso através do imposto de renda. Então, assim, a gente realmente sabe do que a gente está falando e que é seguro. Não precisa ter medo, não, né, não vai ter problemas, porque a gente vai dar todo o suporte. Então, quem tiver dúvida, tiver interesse de fazer, para entrar em contato com a gente no 3045-6211, que a gente está ali para tirar todas as dúvidas e fazer com que isso seja realmente palpável, né? Ah, é bem importante, Paty, bem importante falar isso e oferecer esse suporte, né? Porque muitas vezes, como eu comentei, né, a pessoa já fica com aquele receio, até tem vontade, mas não consegue colocar em prática, né? Então, fica a dica aí para quem está nos ouvindo, a casa está à disposição para mandar o passo a passo, para conversar, para explicar mais detalhadamente, né, caso a caso, para que seja possível dar esse primeiro passo. E eu acredito que dando esse primeiro passo, conseguindo fazer uma vez, as pessoas vão manter para os próximos anos, né? Vai ser uma coisa de recorrência, porque Sim. vai perceber a importância disso, como é tranquilo, como vale a pena, e a partir disso a gente vai criando aí um grupo maior, Um né? relacionamento. Isso, e chegando realmente ao potencial, porque imagina, hoje, quantas pessoas declaram e teriam essa possibilidade de fazer a destinação e por desconhecimento realmente não fazem e deixam de colaborar, seja com a Casa Guido ou com outras instituições do terceiro setor aqui da região, né? Que é uma região rica também nesse Bem tipo rica. de serviço, né? E às vezes as pessoas falam assim, mas é tão pouco o meu 3%, mas para a Casa Guido faz toda a diferença. Para o tratamento das nossas crianças, e assim, desse pouco em pouco, tem alguns que têm potencial maior, outros menores, mas a gente vai, no montante, isso se torna muito e faz com que a gente consiga adquirir um carro, consiga pagar uma profissional. Então, assim, é de suma importância cada real importa. E voltando para a questão da pessoa física ainda, existem outra possibilidade, que eu gosto sempre de explicar, porque no momento da declaração são 3% que são destinados para o fundo e depois repassados para a Casa Guido. Já no ano calendário posterior ao prazo da declaração do imposto de renda, que é ali 30, 31 de maio, existe a possibilidade de tu antecipar a doação. O que eu digo antecipar? Tu vai declarar lá em 2026, né, no período ali de declaração, mas tu consegue já no ano de 2025, durante o ano calendário, destinar 6%. Aí o potencial é maior e vai direto para nossa conta vinculada lá no fundo da criança e do adolescente. Então, assim, claro que a gente gosta de explicar, porque a pessoa assim, passou o momento da declaração, não fiz, e agora, só ano que vem. Não. Existe essa outra possibilidade que para a gente também é muito importante, porque são 6%. Então, Claro. já dobra, né, o potencial. E para a gente, como eu falei, tem pessoas que fazem mensalmente, direto na nossa conta vinculada. Tem pessoas que fazem lá em dezembro, mais ou menos conversando com o contador, qual é o meu potencial de doação com base no que eu, né, vou pagar esse ano. E assim, essa é algo que realmente tem fomentado muito um dos nossas iniciativas. A fonte do imposto de renda, a captação de recursos do imposto de renda, ela mantém assim quase 50% das nossas atividades hoje, num todo assim. Sim, é um potencial gigante, uma fatia muito grande hoje, né? Hoje, não sabia que era 50%, assim, que era quase 50%, mas já imaginava que hoje a Casa Guido não teria como se manter sem essa ajuda dos projetos, né? E foi graças a esse caminho, né, que a casa conseguiu crescer e ampliar os serviços e tem muito ainda a conquistar, né? Realmente, importante se ter o alerta sobre o prazo após a declaração desse ano, porque daí, dentro dessa conversa ou dentro da própria orientação da Casa Guido ou do contador, já é possível conversar sobre os próximos passos, né? De repente, fazer nesse momento essa do 3% e daí já conversar para como proceder ao longo dos próximos meses, né, do ano calendário, enfim, para já deixar isso, como é que se diz assim, amarradinho, já deixar combinado, justamente por conta desse potencial maior. Poxa, 6% de 3% em 3% a gente já vai longe. Sim. Imagina de 6 em 6, né? E aí, no momento da declaração do ano que vem, é só informar. Não vai pagar guia, não vai fazer nada. É só informar ali que já foi declarado, o contador vai fazer. Ou, como eu falei, às vezes as pessoas fazem
por conta, por ser mais simples, enfim, mas a gente está ali para dar todo o suporte, tanto no momento da declaração, quanto posterior. A gente tem todos os projetos, a gente manda documentação, porque é muito importante essa transparência, como eu te mencionei, porque tudo é através de lei. Então, assim, é um recurso que a gente realmente faz a diferença para a gente, e a gente sabe que precisa estar bem né, amarradinho para que não tenha nenhum problema para ninguém. Então, assim, quando a pessoa entra em contato, a gente manda todos os projetos que estão em captação, a nossa conta vinculada, e depois, como eu falei, quando a gente vai executar esse projeto lá no fundo da criança e do adolescente, a gente tem que fazer a prestação de conta. É tudo por meio de convênio público. Então, assim, não tem nenhum medo, porque é realmente seguro. Algo muito transparente, muito genuíno, assim, executado com muita responsabilidade, né, Paty? Exatamente. A gente trata com muita responsabilidade cada recurso que a gente tem. Então, assim, voltando ali para a parte de pessoas jurídicas, que também para a gente faz total diferença. Toda empresa de lucro real pode estar destinando 1% do imposto devido para projetos da Casa Guido, da mesma forma que a pessoa física. Então, assim, realmente a gente tem ali a documentação, carta de captação, projeto aprovado pelo conselho, porque precisa, a lei exige todo esse processo. Então, a gente faz ali de forma interna, né, todo esse processo, desde a criação do projeto, execução, prestação de contas, e tudo isso é possível através do imposto de renda. A pessoa jurídica também é muito importante, a gente tem um potencial enorme aqui na nossa região. Como tu falou, é uma região muito rica, né? Então, a gente tem muitas empresas ainda que não destinam para nenhuma instituição, para nenhum fundo, e é nesse trabalho de formiguinha que a gente está né, expandindo, chegando a mais empresas, porque, assim, o conhecimento, ele né, te é faz... puro desconhecimento, porque eu acredito que, assim, o próprio empresário, se ele for, né, se ele for questionado diretamente, tu prefere que o teu recurso seja destinado aqui para a região ou, né, para aleatoriamente para fora do estado, para o país, para Brasília, enfim, ele vai preferir que venha para cá. É só um desconhecimento mesmo, é só é, uma de repente, né, Uma insegurança? uma insegurança mesmo de como fazer para que, né, de repente uma conversa, um esclarecimento simples já muda esse cenário e já cria essa recorrência para que a empresa possa fazer a sua parte, fazer o seu papel social também aqui na nossa região, né? É exatamente como eu sempre falo para os empresários, até para as pessoas físicas também. A gente está podendo contribuir com a nossa comunidade, ao invés de realmente deixar o recurso para Brasília, a gente nem vê, né? Não é palpável esse recurso. Então, assim, a gente busca também ter esse relacionamento com as empresas, levar, né, o balanço social, o feedback, para que está sendo utilizado. E não é só lá pedir, recebemos recurso e acabou. Não, a gente mantém sempre, né, de forma transparente, as nossas iniciativas. A gente usa muito também as nossas redes sociais, contato através do WhatsApp. Então, a gente oferece também uma contrapartida, que é as palestras de diagnóstico precoce para as empresas, porque as grandes empresas têm a Semana Cipate, ou tem outros, né, momentos que precisam ter palestras, enfim. Então, assim, de alguma forma, o Guido também está contribuindo, está tendo essa contrapartida, levando a informação, levando esse nosso trabalho que é tão importante, e as empresas têm aderido muito. Então existem empresas aqui da região que já fazem, né, anualmente essa palestra com diagnóstico precoce, e a gente tem levado assim muita informação para funcionários, pais, que é o público que a gente pretende alcançar, né, que é o conhecimento que vai levar com que os sintomas sejam, né, Identificados mais cedo. precocemente, investigados, descartados, e, né, quando for realmente fechado um diagnóstico, que o tratamento se inicie o mais rápido possível. Então, a nossa contrapartida, nosso relacionamento com empresários, com pessoas físicas, é bem de proximidade, porque a gente quer que esse relacionamento ele seja mantido, né? Seja algo longínquo, assim, né? Porque eu acredito que eles sentindo essa segurança e acompanhando de perto o retorno né, que está sendo dado para o seu recurso, fortalece ainda mais esse relacionamento e cria um senso, assim, de responsabilidade, de pertencimento, né? De fazer parte dessa realização. E esse elo, esse vínculo se fortalece, por exemplo, com essa possibilidade de a casa também oferecer algo em troca, e é o que a gente sempre diz, né? O câncer em crianças e adolescentes, ele tá aí para
infelizmente ele existe, né, e pode acontecer em qualquer cenário. Então, a sua empresa, seja ela, né, do segmento que for, os seus funcionários, sejam eles do mais alto escalão ao menor, aos iniciantes, eles podem também vir a conhecer alguém, vir a ter algum caso em casa, né, alguma suspeita, enfim. E a gente tem realmente já percebido esse retorno positivo de pessoas que ficaram mais atentas, que já levaram ao atendimento um pouco, né, com mais brevidade, assim, né, já, poxa, aquilo acho que então não era só isso, melhor Uhum. investigar. E claro, quanto mais a gente investigar e mais descartar as possibilidades, melhor. Mas dentro desse cenário, muitas vezes, infelizmente, vai ser confirmado um diagnóstico e aí o tratamento vai começar mais cedo. E é o que os nossos médicos parceiros também defendem muito, né? Que quanto antes a gente começar esse tratamento, essa investigação, melhores os resultados. Mais chances de cura, né? E isso dentro do cenário que a gente tem, né? Se a gente pudesse escolher que não existisse, se a gente pudesse fazer algo para não existir, escolheríamos, né? Mas dentro desse cenário, a gente levar a informação, ao mesmo tempo em que pede ajuda, leva informação e faz essa essa troca, ganha todo mundo, né, e isso ganha a região, porque a gente sabe que muitas vezes aquela semente plantada dentro daquela empresa, a pessoa vai chegar em casa, vai comentar com o irmão, vai comentar com o cunhado, vai ficar de olho no sobrinho, no afilhado, e isso reverbera, né, reverbera positivamente para que a nossa região esteja cada vez mais com os olhares atentos a isso. E tanto, um trabalho de formiguinha, tanto do diagnóstico precoce, né, a gente comenta isso, quanto à destinação dos recursos. É algo que eu acredito muito, assim, que a gente vai criando essa cultura ao longo do tempo e logo isso vai ser mais automático, assim, né, as pessoas isso já vai estar mais no dia a dia de todo mundo, né, Paty? Como eu te falei, a informação, as pessoas vão tendo conhecimento que elas podem ajudar de várias formas. Porque às vezes assim, a gente fica, mas o que que eu posso fazer para mudar esse cenário? O que que eu posso, de que forma que eu posso contribuir, Eu já né? passo as minhas dificuldades, eu já tenho, né, Sim, as minhas dificuldades. Muitas vezes é isso também, né, todo mundo tem essas batalhas, enfim, e acha que daí precisaria despender muito dinheiro, muito tempo às para vezes ajudar. dinheiro, tempo, e não é assim, como eu falei, cada centavo importa, cada real que a gente recebe ali, seja através de imposto de renda ou através de outra forma de ajuda, né, de doação, faz toda a diferença pra gente. E é um assunto que precisa ser falado, porque como a gente menciona, é uma realidade. Acho que todo mundo conhece alguém que já passou por um tratamento de câncer, seja em crianças ou em Uhum. adultos. E hoje, quando a gente fala de criança e adolescente, é muito preocupante o cenário. Os índices são enormes, né? São assim preocupantes e é muito relevante a gente falar, levar o conhecimento tanto da questão do diagnóstico para as pessoas poderem se informar. A gente teve já diagnósticos fechados através das palestras. Então, assim, é importante que todo mundo tenha esse acesso, né? Isso. E ao longo do tempo, assim, que a gente consiga ampliar esses serviços e chegar a cada vez mais pessoas, porque ao ter acesso à informação, ao entender do que se trata, de que forma que é feito o diagnóstico, quais são os serviços da Casa Guido, muitas vezes as pessoas se surpreendem, né? E daí entendem o motivo de tanta mobilização, de tanta necessidade de apoio. E é o que a gente, né, tem em mente, assim, que não sejamos nós aqueles que precisam primeiro ter a necessidade da ajuda para depois conhecer e ajudar, né? Que a gente Uhum. possa se adiantar e ajudar aqueles que estão precisando nesse momento e vivendo essa turbulência que é um diagnóstico num filho, num sobrinho, num neto, que envolve toda a família, tanto que muitas vezes não, praticamente sempre, né? Toda a família que conhece os serviços da Casa Guido, que de alguma forma precisa desse atendimento, acaba vestindo a camisa e se tornando realmente defensores dessa marca, defensores dessa causa, porque daí vendo de perto entendem a importância disso, né? E não é à toa. Não é à toa que as pessoas conseguem identificar ao chegar pertinho, ao ver essa realidade, a diferença que faz na vida das crianças ao longo desse tratamento, né? Então, é uma causa genuína, a gente fala, a gente explica, mas eu acho que ao sentir na pele, ao ver, ao entender realmente, aí sim as pessoas vestem a camisa e
e passam a ser defensores da marca, né, defensores dessa causa, na verdade, que é uma causa acima de tudo e que a gente está aí para melhorar o cenário, seja ele qual for, e da forma que for, né, seja por meio do dos pedágios, enfim, é até isso que eu ia te perguntar. Além da destinação de recursos por meio do imposto de renda, nós temos diversas outras possibilidades de ajuda, né? Como é que a gente pode elencar isso para os nossos ouvintes, para os nossos espectadores? Dentro do teu trabalho de captação de recursos, envolve também essas outras maneiras, né? Sim, todas as iniciativas de captação de recursos, elas passam ali pelo meu setor, né? E as pessoas, assim, perguntam, como é que eu posso ajudar? Ah, eu não sou declarante do imposto de renda, ou eu já declaro, eu destino, mas eu quero ajudar de outra forma também. A gente sempre menciona o carnê solidário, que é uma das também principais fontes de arrecadação, e é o que nos permite, hoje, pagar, custear o tratamento diretamente de medicamentos, exames, consultas, são com essas fontes do carnê solidário, com essa arrecadação do carnê solidário, que são fontes livres. Por quê? Através do imposto de renda, a gente não consegue fazer projetos para esse tipo de medicamento, para consultas. Ele é bem específico, então a gente faz mais voltado para os profissionais, manutenção, obras, reformas. E quando a gente fala diretamente do tratamento, é através do nosso carnê solidário. Então, assim, o nosso carnê solidário, como é que ele funciona? A gente tem um link, inclusive ali no Instagram, só entrar ali no nosso Instagram, @casaguido. Tem um link ali na nossa página que vai direto para o formulário. Eu quero contribuir mensalmente. O valor mínimo a gente sempre estipula R$ 15 por conta das taxas que a gente tem, né? Mas a pessoa escolhe o período que ela quer doar, o valor. Essa cobrança também não incide juros, multas, se caso for pago posteriormente. Ah, esqueci, não tem nenhum problema, né? Mas essa fonte, para a gente, faz toda a diferença diretamente no tratamento, porque é o que nos permite pagar 30, 15 mil reais por um medicamento. Muitas vezes não está no rol do SUS, mas a médica vai, né, prescrever aquela medicação porque vai fazer a diferença no tratamento, vai trazer chances de cura, possibilidades que às vezes o SUS não está ali, não fornece, ou a demora no fornecimento acaba prejudicando o tratamento. Então, tudo isso é possível através do carnê solidário. Então, quem está nos ouvindo, né, pode estar contribuindo de forma mensal e fazendo toda a diferença no tratamento dessas crianças, desses adolescentes. Outras possibilidades também, por exemplo, agora dia 10 de maio, a gente vai ter o nosso primeiro pedágio do ano, né? E a gente precisa muito. Não consigo contribuir por fontes de recurso, ou já destino, né? Mas eu quero estar participando presencialmente, envolvido na causa. O pedágio ele acontece no sábado, então, assim, as pessoas que trabalham, que não conseguem estar indo ali ajudar de forma, né, voluntária durante a semana, podem estar participando do pedágio. O pedágio agora, o próximo é dia 10 de maio. A gente está precisando muito de voluntários, então qualquer pessoa que quiser participar pode estar indo contribuir. São 5 De repente, pontos. reunir ali um grupo de amigos que sabe que, né, simpatiza com a causa, que são amigos ligados às causas sociais ou familiares, porque além de fazer o bem, eu já fiz essa mobilização assim com a família, de levar pessoas que nunca tinham participado e tal, e precisa ver como as pessoas saem felizes de ter ajudado, sabe? É um sentimento de gratidão também de estar ali em nome de uma causa nobre, que é muito bacana. Então, de repente, vale a pena convidar o pai, convidar a mãe, convidar né, os irmãos, cunhado, primos, porque é um momento de tu se disponibilizar pelo outro, né? E como é no sábado, de repente sai um pouquinho daquele padrão de dos compromissos durante a semana e se torna um pouquinho mais possível, né? Dentro daquele horário já estabelecido, um trabalho sério, uma instituição séria e que vai te dar também esse sentimento, né, de participação, de pertencimento, né, na causa. Exatamente, acho que não tem preço, assim, o fato de estar lá, de estar vivenciando, de poder contribuir, assim, ver que tu tá fazendo a diferença no nosso trabalho. E é um horário, né, das 9 ao meio-dia, então é rápido, e acontece 2 vezes por ano, e realmente essa mobilização dos voluntários é importante, porque sem os voluntários a gente não consegue pactuar, né, o pedágio. Então, assim, para bolsistas também, né, vale salientar que vale horas, então os bolsistas de universidades conseguem estar cumprindo as horas durante o dia do pedágio, e para qualquer outras pessoas, né, que gostariam de participar, contribuir de alguma forma, o pedágio está aí para que as pessoas possam contribuir. E a gente também mobiliza, às vezes, empresas, né? A gente tem 5 pontos,
Então, assim, eu quero reunir o pessoal da minha empresa e a gente participar. Entre em contato ali com a gente no 30 45 6211 também para informações, que a gente vai estar enviando o link do grupo do pedágio para a pessoa estar participando. E a gente percebe, né, na experiência ao longo dos pedágios, que quanto mais pessoas envolvidas, mais sucesso. Isso é um pouco óbvio, assim, né? Mas dentro da dinâmica do processo, assim, de abrir o sinal, fechar o sinal, se a gente consegue estar numa equipe grande que já pode abordar os carros logo no início, ali, logo que fecha o sinal, o resultado é muito melhor, porque daí a gente consegue explicar com mais calma, não necessariamente passa tão correndo no carro, né? Consegue explicar que é da Casa Guido. Então, uma equipe fortalecida, né? Uma equipe grande, que até consiga revezar um pouquinho ali, um vai descansar um pouquinho, o outro vai abordar os carros, para não deixar os carros passarem sem serem abordados, né? Isso que muitas vezes acontece quando a equipe é pequena dentro de um ponto. Muitas vezes o carro lá atrás consegue até ver que é o pedágio da Casa Guido, mas as pessoas que estão ali na frente não conseguem chegar até lá atrás. A ideia é que todos os carros que parassem pudessem ser Abordados. abordados, né? Isso É, faz toda a diferença. E sendo a Casa Guido, né, uma instituição aí que está há tantos anos auxiliando, a recepção da comunidade é muito bacana, assim. A gente vê que muitas vezes, né, do carro mais simples, às vezes, sabe, a pessoa assim de carroça, né, da forma assim, tá passando até a pé, de repente, faz questão de ajudar. Isso é muito bonito. gratificante. Muito gratificante, muito gratificante. As pessoas passam, buzinam, comemoram. A gente tem também a participação do Guidinho e da Guidinha, né, que Faz passam um também agito. nos pontos, as crianças gostam. Então, é um momento também de estar perto da comunidade, de receber esse carinho e pedir, mais uma vez, né, com muita humildade, pedir a ajuda de todos. Então, a gente tem o carnê solidário, os pedágios, né, eventos em geral, que nesse caso se materializa mais como pedágio, e tem também a doação por meio do cartão de crédito, né, Paty? Sim, outra possibilidade é através do cartão de crédito, que também tem um link ali na nossa bio do Instagram, que pessoas que, eu não quero carnê porque, né, tem que pagar todo mês ali, tem que programar, às vezes passa batido, consegue estar fazendo essa doação recorrente no cartão de crédito, que é algo que a gente tem falado também, porque as pessoas querem praticidade, né? Então, formas de doar, de ajudar a Casa Guida, existem várias. A gente está à disposição para levar informação também, para tirar as dúvidas. Entre em contato ali com a gente, que a gente. Eu quero ajudar de alguma forma. A gente vai sempre trazer o que a gente está precisando. Tem pessoas que doam alimentos, roupas, enfim. A gente recebe vários tipos de ajuda. Então, assim, não, né, não é desculpa para não É. ajudar. E realmente pode fazer diferença na vida das nossas crianças, dos nossos adolescentes que estão em tratamento. E eu tenho uma frase que eu levo comigo, até minha equipe já está acostumada, é que juntos a gente pode salvar vidas. Então, É. qualquer contribuição, tu vai estar fazendo a diferença na vida de uma criança, de um adolescente que está em tratamento. Hoje, a Casa Guido, ela dá o suporte para 65 pacientes. Então, 65 pacientes, famílias que a gente alcança, destina a cesta básica, né, consegue estar custeando esses medicamentos, esses exames, consultas, às vezes consultas com especialistas fora de Criciúma, São Paulo, Florianópolis, Porto Alegre. Então, assim, a gente dá todo o suporte. E a gente, assim, o cenário, o câncer ele não escolhe a família, né? Então, existem famílias muito vulneráveis que precisam dessa ajuda, de todo esse suporte. E se não tivesse o trabalho da Casa Guido, não seria possível esse tratamento. Porque a gente sabe que pelo SUS demora, às vezes a falta de informação. Então, a gente faz todo o acompanhamento, às vezes não é nem para questão, né, de recurso, mas de levar informação, de abrir as portas, de mostrar o caminho mesmo. De esclarecer, De né, esclarecer. questões importantes e as próprias visitas domiciliares, né, Paty, me veio em mente isso, que o nosso presidente Rogério também comenta assim sobre a importância dessas visitas para entender o cenário das famílias e às vezes ajudar com coisas que inicialmente não se imagina, né? Seja um banheiro que possibilite um pouco mais de higiene para aquela criança, uma cama, um quartinho adequado para que ela possa descansar, para que ela possa ficar de forma tranquila, de forma confortável, de forma até mais higiênica às vezes, né?
ou de repente uma geladeira, né, que a família precisa, que não está conseguindo armazenar direito os alimentos, os próprios alimentos que a criança tá ingerindo, né, que ela precisa também seguir as orientações da nutricionista para se fortalecer nesse tratamento. Então, claro que para uma família estruturada, essas questões são básicas, Uhum. mas muitas vezes para as famílias vulneráveis, é por meio da ajuda da Casa Guido, é por meio desses recursos também que se possibilita o básico para que ela consiga ali ter um terreno confortável para a partir disso fazer o tratamento e melhorar, né, Paty? É porque o tratamento ele não ocorre só lá no hospital ou só no momento que está ali, né, na casa Guido. Ele ocorre, a continuidade dele é em casa. Então, todo esse conhecimento do cenário, de a gente poder estar auxiliando, a gente chega em situações que realmente não tem alimento. Então, a gente destina a cesta básica para todas as famílias que são credenciadas na Casa Guido. Cesta básica, caixa de leite, doações de roupas que a gente recebe. Tudo que a gente recebe, a gente gera de uma forma assim, realmente repassando para quem realmente precisa. Então, é esse vínculo, esse suporte de toda a equipe, desde a assistente social, da psicóloga, da nutricionista, essas informações. Quando a gente recebe, né, digo assim, quando os pais recebem esse diagnóstico, o chão cai. E muitas vezes ali, no momento que a médica está passando a notícia, a equipe ali do hospital está passando, eles não conseguem nem assimilar. Então, a Casa Guida, ela entra já desde o início para dar todo o suporte. E ele é completo, ele é amplo, porque não adianta a gente falar só de um exame, só de uma consulta, só de um medicamento e não ter todo o restante, que é o complemento, para que esse tratamento realmente tenha a eficácia necessária, né? Paty, e ao longo desse pouco mais de um ano, né, que tu estás atuando diretamente ali na casa, tu mais do que ninguém, assim, como os outros colaboradores, claro, né, mas mais do que a gente falar, assim, tem sentido na pele, né, como é que é essa vivência diária junto com os pacientes, conhecendo eles e entendendo realmente. Eu acho que entender essa realidade, sentir na pele, conhecer eles pelo nome, a família e tal, te dá também esse senso de responsabilidade de lutar cada vez mais para conseguir os recursos, né, independente da forma. Eu já ouvi isso aqui de outros profissionais que passaram pelo podcast, que a Casa Guido, ela transforma as pessoas. E assim como esses outros profissionais, eu também sou outra pessoa depois que eu entrei na Casa Guido, porque eu já tinha esse olhar social, essa preocupação. Eu gostaria de ajudar de alguma forma. Hoje estou lá como funcionária, é claro, mas assim, eu sei que o meu trabalho faz toda a diferença no tratamento dessas crianças, desses adolescentes, como tu mencionou, participar, conhecer, tá ali na realidade do dia a dia, participando, né, com esses pais, ouvindo um pouco também, porque a gente como é que eu vou sair por aí pedindo recurso, explicando a importância, se eu não sei qual é a vivência, qual é a realidade? Então, assim, é muito importante e faz toda a diferença, assim, eu sou outra pessoa, porque eu realmente vejo que a gente tem problemas, mas não é nada perto de ter um filho em tratamento. Então, assim, é muito importante a gente estar ali participando. Por isso que a gente sempre convida todas as pessoas que, eu quero conhecer a Casa Guido, como é que eu posso ajudar? Vem conhecer, vem de pertinho ver qual é a nossa realidade, nossas iniciativas, nossos projetos, porque é muito mais, né, tu consegue compreender muito melhor estando Isso. lá, presenciando, né? Isso, a gente faz essa defesa realmente para que as pessoas estejam lá. Claro que não é todo dia que vai estar cheio de gente, que não é todo dia que vai ter paciente, familiares, mas entendendo esse contexto, a realidade que se vive, realmente é um chamariz, assim, né? Te causa realmente um desejo maior de ajudar e de estar ali fazendo a diferença de alguma forma, né? Se aquelas famílias estão precisando, se aquelas famílias estão, infelizmente, enfrentando essa batalha, de que forma que a gente pode ajudar? Muitas coisas não cabem a gente, né? Muitas coisas, nenhum recurso, nenhum, né, nenhum esforço vai alcançar, infelizmente, né? Às vezes tirar aquela dor, aquele desconforto daquele momento, mas a própria possibilidade, a própria esperança, a segurança do paciente de estar ali e sentir que tem alguém fazendo isso por eles, Eu acho alguém que o principal é o amor e o acolhimento, que faz toda a diferença. para que eles Porque a se gente está ali, sintam, né? exatamente, como tu falou, às vezes não é questão de recurso, é acolher, dar aquele aconchego, tanto no momento do diagnóstico, quanto a gente comemora cada, né, sino batido, cada vitória
de finalização de tratamento. E a gente também tem que lidar com o luto muitas vezes, né? Então, assim, a Casa Guido, ela é transformadora, né? Todo mundo que passa por ali, eu acredito que saia diferente, desde um funcionário a um paciente, ou até mesmo os voluntários. A gente não tem como estar ali diariamente e não ser transformado por tudo que acontece ali dentro. E é o amor que ele realmente impacta a vida desses pacientes, dessas famílias, e transforma cada dia, né? Cada dia uma vitória, cada finalização de tratamento ali, cada cura, a gente comemora, juntamente com os pacientes. É uma família mesmo, né, Paty? É uma família e não é à toa que vai agregando essas outras pessoas, vai unindo cada vez mais esforços para ampliar esses serviços, porque realmente é um trabalho com muito propósito e eu acredito que assim é tão desafiador quanto recompensador, né, Paty? É um desafio para vocês que estão lá todos os dias, a gente comenta sempre isso e admira e honra muito esse trabalho de quem está lá todos os dias, mas a recompensa também de acompanhar tudo isso, de conseguir fazer a diferença, é algo que preenche o coração e motiva para que a gente esteja ali junto, buscando alternativas, buscando ampliar as possibilidades para oferecer cada vez mais por eles, né? Exatamente isso. Quando a gente vê uma criança saindo do hospital, às vezes de uma sessão de quimioterapia, radioterapia, e chegando lá na brinquedoteca, sorrindo, brincando, correndo, aquilo ali é a nossa força, também é o que nos motiva a buscar cada vez mais, né, a batalhar por aquele tratamento, a aumentar também a nossa questão de atendimento, porque como a Casa Guido esse ano faz 15 anos, né, e nesses 15 anos a essência se manteve, mas muito foi ganho na questão de assim, serviços que foram ampliados, profissionais, a equipe multi está crescendo, e isso realmente é para dar todo o suporte durante o tratamento. A fisioterapeuta, que foi uma conquista mais recente, que foi depois ali que, nesse momento que eu entrei. Então, assim, a gente tem visto o quanto a gente pode ampliar. A gente não quer que aumente os pacientes, pelo contrário, a gente está na luta ali com o diagnóstico precoce para que esse índice diminua, mas que a gente possa aumentar a questão de atendimento. Então, tudo isso é através de doações, de pessoas que estão impactadas, estão envolvidas com a causa e comprometidas. Perfeito, Paty, é isso mesmo. A gente quer que o cenário seja de cada vez menos pacientes e cada vez mais assistência, né? Cada vez mais apoio para que não precisem passar por nenhuma dificuldade diante de um tratamento como esse e os resultados, né, de cura e de sobrevida sejam os melhores. Muito bacana. Não sei se deixei de perguntar alguma coisa que tu queiras acrescentar com relação ao imposto de renda ou aos projetos em geral. Não, acho que é isso, né, Mai? Mas é como eu falei, se alguém tiver alguma dúvida, entre em contato ali com a gente tem uma equipe para estar tirando todas as dúvidas, está esclarecendo, e é algo muito assim válido, é entrar no nosso Instagram e acompanhar de perto o dia a dia do nosso trabalho, que a gente sempre gosta de postar ali, de mostrar. Assim, essa semana teve a festinha da Páscoa, assim, ver o sorriso das nossas crianças, aquela doação de chocolate, ver que realmente, né, a criança recebeu e o quanto isso faz diferença, não tem preço mesmo, cada contribuição importa. Que legal. A Paty vai precisar dar uma saidinha básica, mas ela já logo tá de volta ali com o José Francisco no colo, né? Estou quase, né, ganhando, mas a gente tem uma equipe ali que está para dar todo o suporte. A equipe de captação também cresceu, porque é muito importante, acho que eu vou salientar isso, a nossa necessidade tem aumentado muito. Por quê? A questão dos medicamentos tem elevado o custo, ele tem, né, mensalmente, tá tendo esse Esse aumento, reajuste. essa necessidade. E eu digo assim, como as médicas sabem, como a equipe ele sabe que aquele medicamento vai fazer diferença e que tem o suporte da Casa Guido, elas vão prescrever. Então a gente está ali, a gente quer continuar dando toda essa assistência, podendo fornecer esse medicamento. Claro que a gente fala de medicamentos que o SUS não fornece, ou algo que a gente é palpável, né? E quando é um recurso, é um valor maior, mais elevado, a gente tem a nossa advogada que entra com o processo ali judicial para estar conseguindo isso via judicial. Mas assim, com esse aumento, né, na despesa, tanto com medicamentos e principalmente exames, a gente precisa aumentar a captação. Então, se a equipe cresceu, a gente somos em 4 hoje na captação de recursos, tanto via Carnê quanto a questão dos projetos, para que a gente consiga dar todo o suporte, continuar dando esse suporte. Então, a minha equipe está à disposição.
Se vocês precisarem, é só entrar em contato no nosso WhatsApp. Perfeito. É uma super equipe lá dedicada todos os dias a conseguir de real em real fazer a diferença e oportunizar, proporcionar tudo que essas crianças merecem mesmo. Eh, eu agradeço mais uma vez a tua participação, te desejo uma linda chegada para o José Francisco, tenho certeza que vai ser essa mamãe plena, assim, maravilhosa. E a gente volta a conversar com certeza em mais episódios, em mais momentos, para que a gente leve essa informação e continue fazendo esse trabalho, né, de formiguinha para conscientizar, informar e melhorar o cenário para todas as nossas crianças e adolescentes. Eh, eu tenho um compromisso, né, com vocês aqui no podcast de trazer sempre uma indicação. E hoje a minha indicação vai ser um filme que está no Netflix, o Inexplicável, que é um garoto de 8 anos, a história de um garoto de 8 anos que enfrenta uma doença grave e envolve muita questão de fé, de superação, das batalhas, e eu acho que se assemelha muito ao que as nossas famílias enfrentam também. Eu acho que é um suspiro, assim, de esperança. Claro que é um filme daquele, assim, de tocar o coração, de apertar o coração, mas é uma história de fé que pode, assim, encher o nosso coração também para elevar um pouquinho aí a nossa energia e lembrar, às vezes a gente precisa, né, desse tipo de lembrança, que o inexplicável acontece, que para Deus nada é impossível e a gente está carregando essa nossa bateria de fé nunca é demais, né? Então, indico para vocês, de repente, aí ao longo dos próximos dias. E aguardo vocês também comentarem aqui o que acharam. Se tem alguma dúvida do nosso imposto de renda, eu vou deixar aqui também o link do site da Casa Guido, do Instagram da Casa Guido, para que vocês possam encontrar lá as informações que precisam ou entrar em contato, como a Paty disse, para a gente explicar mais de perto e conversar mais sobre o caso de cada um. Agradeço mais uma vez a participação de vocês, a escuta, e mais uma vez agradeço a parceria fiel do Grupo Catarinense de Rádios, da Rádio Cidade em Dia, que está com a gente aqui nesse projeto, colocando também o nosso podcast no ar nos sábados e domingos, e isso para a gente é primordial, assim, tem sido uma injeção de gás mesmo, assim, uma esperança para a gente muito importante mesmo. A nossa gratidão vai ser, assim, eterna por essa possibilidade, por nos receberem tão bem aqui na rádio e oportunizarem, perdão, esse espaço que é primoroso mesmo. É uma honra para a gente, uma honra, um orgulho ter o nosso GuidoCast sendo vinculado na Rádio Cidade em Dia todos os finais de semana. A gente conta com a audiência de vocês nos próximos episódios e a gente se vê por aí nos próximos capítulos lá de tanta coisa boa, tanta coisa legal que a gente tem para conversar ainda aqui no nosso GuidoCast. Tchau, tchau.